nome é César Luiz Betônio Guglielmetti. Hoje eu vou falar sobre fraturas distais do fêmur. A aula a gente vai passar por cima da epidemiologia, do mecanismo de trauma, das lesões associadas, classificação, da parte do diagnóstico, do exame físico, exames complementares, tratamento e finalmente pelas complicações. Bom, as fraturas distais do fêmur, elas ocorrem em 7% das fraturas do fêmur, é a região que compreende os 15 centímetros distais do fêmur. Da parte de anatomia, que vale lembrar, é importante que o côndilo medial ele é maior e mais distal que o lateral, e da inclinação dos côndilos no plano axial. Então, o côndilo lateral ele é mais curto e a superfície lateral dele é mais plana, e o medial apresenta 25 graus de inclinação. A gente possui um valgo fisiológico no joelho, que dá de mais ou menos 9 graus, isso é importante também para a gente ter em mente na hora do tratamento. No mecanismo de trauma, em geral são traumas de alta energia, um trauma axial com desvios em valgo, valro ou rotacional, que acaba levando a essas fraturas. Podem ocorrer também em pacientes idosos por queda da própria altura, com traumas de mais baixa energia. Em geral tem um desvio em extensão do fragmento distal, e isso acaba acontecendo pela ação do gastrocnêmio. E podem também desviar em varo, pela ação dos adutores. Lesões associadas, como é um trauma de alta energia, podemos ter várias lesões associadas, como fraturas do acetábulo, do colo e da diáfise do fêmur, do planalto, da diáfise tibial, e lesões ligamentares. Fratura exposta geralmente dá entre 5% a 10%, e sendo que é mais comum na porção anterior. Quando tem a lesão exposta, geralmente acaba acometendo a porção anterior da coxa. E lesão vascular e neurológica é rara. Na classificação utilizada, mais comumente a classificação AO, então o fêmur é o número 3, a porção distal é 3 também, então é 33. Como a gente decide se é distal ou não, a gente utiliza o quadrado de Rhein, em que a gente pega o diâmetro maior da região metafisária, monta um quadrado na linha articular, e todas as fraturas que estiverem dentro desse quadrado vão ser consideradas distais e ganham o número 3. Depois tem a divisão entre A, B e C, sendo que A são fraturas extra-articulares, B são articulares parciais e C parciais são articulares completa. Nas fraturas tipo A, as extra-articulares, a gente divide em tipo 1, 2 e 3. Na 1 é um traço simples, na 2 tem uma diminuição, tem uma cunha na metáfise, e na tipo 3 tem uma fratura complexa. Na tipo B são as articulares parciais, tipo B1 a gente vai ter uma parcial na porção no côndilo lateral, na B2 na porção medial e na 3 no plano coronal, que são as fraturas de Hoffa, que são a 33B3. E a C, a C1 é uma fratura completa simples, C2 metafisária cominuta e C3 articular cominuta. Como é que é o diagnóstico? Como é que a gente faz o diagnóstico dessas fraturas? Em geral, com o exame físico dá para ter uma noção muito boa. Em geral, uma paciente apresenta uma deformidade importante, uma impotência funcional, e para fechar o diagnóstico precisamos de raio-x, o API perfil. A gente pode adicionar com oblíquas ou com tração para conseguir avaliar melhor, mas em geral, com o API e o perfil, a gente consegue realizar o diagnóstico correto. Que é uma imagem no raio-x, uma fratura na porção distal, aparentemente sem traço interarticular. E a tomografia é importante para planejamento cirúrgico, não para fazer o diagnóstico, mas essas lesões em geral apresentam fraturas articulares. 40% das fraturas do terço distal elas têm uma fratura de Hoffa, que às vezes no raio-x pode passar batido e atrapalhar o resultado do tratamento. Que é uma imagem de ressonância demonstrando uma fratura com um traço que corre para o intercôndilo. E o tratamento? Então, temos duas opções: tratamento conservador, não cirúrgico, e o tratamento cirúrgico. O tratamento conservador, em geral, é a raridade dessas fraturas. A gente vai acabar indicando isso só para pacientes que têm contraindicações clínicas importantes para ser submetidos à cirurgia, como pacientes muito idosos, acamados, que não deambulam, pacientes paraplégicos. Todos os outros pacientes, nós acabamos optando pelo tratamento cirúrgico.
No tratamento cirúrgico, os princípios que a gente utiliza é uma redução anatômica com compressão interfragmentária na parte articular e uma fixação, uma estabilidade relativa na metáfise. O que é importante é mobilização precoce. A ideia da cirurgia é para que o paciente possa mobilizar o mais precoce possível para evitar a rigidez no joelho. E dos métodos, existem várias maneiras de realizar essa fixação. Um dos métodos seria só com parafusos, para fraturas de traço simples, oblíquas longas. O ideal é sempre colocar uma placa para fazer uma proteção desses parafusos. Placa lâmina, uma placa que tem uma lâmina que é com ângulo bloqueado, então ela é uma placa um pouco mais antiga, que se utilizava bastante, foi uma solução para essas fraturas mais graves há um tempo atrás, cada vez se utilizando menos hoje em dia, pelo tamanho da via, pela morbidade associada, dificuldades técnicas, mas é um tratamento possível. O DCS também é uma evolução da placa lâmina, onde tem um parafuso condilar, que também é bloqueado na placa. É importante sempre ressaltar no DCS que é importante que tenha mais de um parafuso no fragmento distal, não coloque só o parafuso distal, que isso daí o fragmento distal pode rodar em cima desse parafuso. Tecnicamente, são cirurgias, tanto a placa lâmina quanto essa, são cirurgias que têm uma via grande, são bem mórbidas, e que requerem uma certa uma técnica um pouco mais apurada, não são tão fáceis de ser feitas. Isso aqui é uma imagem só demonstrando a quantidade de osso retirada, depois de tirar um DCS, o buraco que ficou aqui, a falta de osso, podendo propiciar uma fratura pós-operatória ou algo parecido, demonstrando quanto o osso perde. Da parte da técnica em relação ao DCS e à placa lâmina, então a ideia é que a gente passa 2 fios de Kirchner como guia, que seria esse número 1 e o número 2, um na linha articular, fêmur tibial, e outro na patelo-femorar. E a gente vai passar um terceiro fio, a mais ou menos 1,5 cm da articulação, paralelo no plano axial ao fio 2 e paralelo no plano frontal ao tipo 1, ao fio 1. É extremamente importante a passagem adequada desse fio, porque caso passe ou muito proximal, ou muito distal, ou anterior, posterior, ou inclinação errada, na hora que fixar a placa, a gente vai apresentar um desvio. Então, se passar muito anterior, vai desviar para medial, se passar muito posterior, vai desviar para lateral. E a inclinação em relação à linha articular vai determinar o desvio em vário e valgo. A placa lisa é uma outra forma de tratamento, uma placa que foi desenvolvida com um guia para fazer minimamente invasiva, então faz uma via pequena na região da fratura, reduz a fratura e aí com esse guia passa-se a placa submuscular, e depois fixa através do guia os parafusos só com incisões do tamanho do parafuso. Acaba precisando usar muito mais a escopia nesse tipo de fixação, mas para o paciente diminui bem o risco de infecção, e a fixação acaba sendo bem segura. Aqui uma imagem só demonstrando a diferença entre a placa lâmina, o DCS e a placa lis. Veja na placa lis, com quantidade de parafusos, eles têm orientações diferentes e são menores, tendo uma perca do estoque ósseo bem menor. Atualmente acaba sendo um tratamento mais adequado. Outra opção é a haste intramedular, que vai, quando optada para ser feita de maneira retrógrada, então faz o ponto de entrada no joelho e com fixação proximal e distal. Nas hastes intramedulares é importante que, caso tenha uma fratura intraarticular, deve ser fixada antes com parafusos com compressão interfragmentária para depois passar a haste. A via é uma via infrapatelar, uma via padrão para a haste. Então, a gente identifica ali, já na escopia, os 2 parafusos de tração já estão passados, e aí o ponto de entrada é bem no intercôndilo, põe um fio guia, no perfil imediatamente acima da linha de Blumensatt, e aí passa-se a haste, lembrando dos 9 graus do valgo do joelho. E o fixador externo acaba sendo mais reservado para as urgências, pacientes politraumatizados ou com condição
de pele ruim, de partes moles ruim e que não tem como ser abordado naquele momento, e a gente faz o fixador externo com a ideia de fixação provisória. Tentativas de tratamento com fixador externo definitivo, em geral, leva a um maior índice de necessidade de novo procedimento, soltura dos chãs, uma consolidação viciosa e rigidez do joelho. Então, acaba não sendo recomendado como tratamento definitivo da fratura. De complicações, complicações mais frequentes acaba sendo um mau alinhamento, uma consolidação viciosa. A pseudoartrose não é muito frequente nessa região, mas pode acontecer, principalmente quando associada a uma infecção, que nessas vias maiores, que aumenta a morbidade, elas são mais frequentes. Rigidez articular também é uma complicação frequente. Por isso a ideia de fazer a mobilização o mais precoce possível. E problemas relacionados ao material de síntese. Então aqui vale lembrar de novo dessa inclinação de 25 graus do fêmur, que na hora que a gente passa o parafuso e vai checar na escopia, quando você passa o parafuso aqui anterior e vai checar na escopia, a escopia acaba vendo essa margem aqui. Se você esperar o parafuso aparecer pós essa margem, ele vai ficar mais ou menos 1,5 cm, 2 centímetros fora do osso, e isso vai dar incômodo. Então é importante ter essa noção da anatomia para não passar um parafuso além da cortical medial, que isso vai dar incômodo no paciente. E outra complicação é a artrose pós-traumática, que pode acontecer pelo próprio trauma mesmo, pela lesão da cartilagem ou por uma consolidação viciosa. A bibliografia utilizada foi essa, e muito obrigado.